E a gente não para. Próxima espécie tributária, contribuição de melhoria. Já vimos imposto, já vimos taxa e agora vamos enfrentar aqui contribuição de melhoria. Estamos no estudo das espécies tributárias. Ok? Vamos seguir. Artigo 81 já está na nossa tela para nos auxiliar aí diante de alguma dificuldade de ler a letra miúda do slide, tá bom? Mas acho que não vamos ter dificuldade não, dá para ler. Deixa ele ali, até mesmo para ficar melhor para a sua leitura também, ok? Olha só, informações importantes extraídas do artigo 81, características importantes extraídas a partir do artigo 81. A primeira é a competência comum, né? Semelhantemente ao que vimos na taxa, né? Nós temos aqui a competência comum, porque eu tenho a instituição pela União, pelo Estado, Distrito Federal e municípios. Ok? Competência comum, assim como ocorre lá com a taxa. Então, contribuição de melhoria é competência comum dos entes políticos. Lembrando aí, é sempre bom registrar que o Distrito Federal acumula competências próprias de Estado e de município, tá? Sempre é bom lembrar. Mas então estamos diante de uma competência comum. União, Estado, DF, municípios podem instituir, aí esses entes políticos podem instituir a espécie tributária contribuição de melhoria. Outra informação importante que a gente extrai do 81 é a atividade específica, né? Trazendo para nós aí o aspecto de ser um tributo vinculado e bilateral, porque eu necessito de uma atividade por parte do Estado. Né? Não é só o comportamento do contribuinte, mas também um comportamento estatal, daí ser identificado como bilateral. E além disso, nós temos que identificar a questão de ser vinculado, porque eu dependo de uma atividade específica. Qual a atividade específica? A obra. Não apenas uma atividade específica, mas um efeito específico. Olha que legal, eu dependo de uma atividade específica e de um efeito específico, sendo que esse efeito específico é a hipótese de incidência, é o fato gerador, ok? Que é a valorização imobiliária. Então veja, olha aqui na nossa tela, eu tenho obras públicas de que decorra valorização imobiliária, uma atividade específica com efeito específico, daí sendo a hipótese de incidência, esse efeito de incidência, né? Nomeadamente o que eu tenho como hipótese de incidência, fato gerador é aí a valorização do imóvel, mas essa valorização a partir do gasto público, da obra pública identificada, né? Veja que aqui o que se pretende é recompor a situação fático-jurídica, porque o que eu tenho é uma situação onde o particular teve o seu bem valorizado, ele teve um enriquecimento sem dar causa a esse enriquecimento, um enriquecimento sem causa, ok? Então, para readequar essa situação fática, eu tenho aí a hipótese de incidência, eu tenho a hipótese de incidência tributária, o fato gerador para fins de instituição da contribuição de melhoria, tá bom? Temos mais informações importantes aqui. Então já vimos competência comum, vimos que depende de uma atuação específica, não apenas uma atuação específica, essa atuação específica tem que gerar um efeito específico. Então competência, atuação específica com efeito específico, assim entendido como efeito específico a valorização imobiliária, ok? E além disso eu tenho que observar limites, os limites estão no artigo 81 também. Quais são esses limites? Eu observo o valor do gasto com a obra pública e eu observo também o limite individual de valorização, tá bom? A gente extrai essa conclusão aqui, olha, tendo como limite a despesa e o acréscimo individual, aí o benefício individual. É óbvio que eu tenho que olhar, pessoal, para o gasto da obra, o limite, né, da obra, né, da despesa da obra realizada. Por quê? Porque aí eu inverto o papel, então eu no primeiro momento queria resolver o enriquecimento sem causa do particular, e aí quando eu recebo mais do que eu gastei, já passa a ser um enriquecimento sem causa da administração pública. Então aí não resolve, não estaríamos diante de uma solução inteligente ou razoável, né? Então eu tenho que observar o limite do gasto público, porque foi isso que justificou, no primeiro momento, aí a inteligência do artigo 81, a instituição dessa hipótese, dessa espécie tributária. Eu tive um gasto público, o poder público se onerou com esse gasto, teve essa despesa, e a partir dessa despesa teve alguém que se beneficiou, e foi um particular, ou vários particulares, e a partir disso faz sentido algum, você tem o interesse público acabando por ser prejudicado
a ser o interesse privado a ser beneficiado em detrimento do interesse público. Não faz sentido algum no nosso regime jurídico brasileiro, ok? Então a inteligência é essa. Não, eu tive um gasto público, eu preciso recompor esse gasto público. De outro lado, eu tive uma valorização de alguém que não contribuiu em nada para isso, não deu causa alguma para essa valorização. Então eu tenho que observar o limite da obra, porque se eu não faço isso, eu inverto os papéis, né? Antes eu tinha um particular com enriquecimento sem causa, aí passa o poder público, porque está recebendo mais do que gastou. Então tem que observar esse limite. E também tem que observar o limite do acréscimo individual, daquilo que foi valorizado no imóvel, porque eu não posso pagar mais do que efetivamente eu tive como valorização, tá bom? Então é essa observação de limite que também decorre da própria lei, das disposições aí do artigo 81. Então competência, atividade específica, efeito específico e os limites estão previstos aí no artigo 81, ok, pessoal? Passando a régua, né? A partir da leitura do artigo 81, nós temos então a conclusão sobre a necessidade de uma atividade específica, daí o caráter vinculado, bilateral dessa espécie tributária, ok? Conclusão aí fechando para a gente dar sequência, ok? O fato gerador, eu já mencionei para vocês, que é a valorização imobiliária decorrente da obra pública. Então, lembre-se, a atividade específica tem que necessariamente gerar esse efeito, que é a valorização. Bacana? E por fim nós temos os requisitos. Os requisitos estão aqui no artigo 82, também na nossa tela e no quadro, né? Um quadrinho que está aí no nosso slide, né? A eventual dificuldade de leitura do quadrinho, né? A partir aqui do vídeo você pode resolver a partir da leitura do próprio artigo que também está na nossa tela, tá bom? Dentre aqui os requisitos, eu vou destacar alguns que possuem grande relevância para nós, a partir até daquilo que nós já falamos, tá bom? Então nós temos aqui a publicação prévia das seguintes informações: o projeto, né, para que seja identificada a obra, né, o custo da obra, pessoal, mesmo porque para identificar aquele limite do artigo 81, né, saber quanto é que foi o gasto público e evitar aí uma arrecadação que exceda ao efetivo gasto, né, gerando aí um enriquecimento sem causa agora para a administração pública, ok? Eu tenho aqui a identificação da parcela que eu quero remunerar a partir dessa contribuição, a partir da incidência desse tributo. Uma outra informação importante que eu tenho aqui é a zona, né? A zona que será alcançada, delimitar aí a zona beneficiada, quais são os imóveis, a área em que está situada, a área que está situada ou que estão situados os imóveis que sofrerão a valorização, delimitando aí essa área, tá bom? Por fim, uma outra informação importante que nós temos aqui é o prazo, tá bom? Fixação de prazo não inferior, tá bom? Então, só para melhorar aqui, olha, fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação, ou seja, é um prazo em que o contribuinte, o eventual contribuinte, né, o interessado ali, né, ele poderá impugnar aí essa manifestação de instituição da contribuição de melhoria, né? Inclusive em relação ao que já está publicado aqui, os documentos, as informações mínimas que serão publicados, que diz respeito à área, ao alcance. Às vezes o particular pode dizer, não, minha área não será assim beneficiada como você diz, ele vai impugnar aquilo ali, impugnar o alcance, né? Impugnar os critérios, impugnar o valor, a parcela que se quer remunerar. Então veja que o prazo é de 30 dias no mínimo, né? Pode ser mais aqui. Lembrando que aqui nós estaremos então diante de um ato discricionário, mas que tem um limite mínimo de 30 dias. Fixação do prazo não inferior a 30 dias. Então, a administração pública teria margem de escolha para fixar qualquer prazo acima de 30 dias, né? Para fins de impugnação. Não me parece que ela vai exceder esse prazo. Mas tudo bem, eu tenho aí um prazo que é mínimo para abertura de manifestações, né? Especificamente impugnações aí dos interessados, ok? Bacana? Tranquilo? E aí dos interessados mesmo. Fique bem claro isso aí. Pessoal, é o que nós temos para falar sobre contribuição de melhoria. Vamos para a aplicação do nosso conteúdo, né? O professor colocou aqui também uma questãozinha, cadê você? Aqui está. Sobre a contribuição de melhoria,
é correto afirmar, com base no Código Tributário Nacional, veja que o enunciado faz referência direta ao Código Tributário Nacional, então fique atento, vamos lá. Contribuição de melhoria. Se trata de tributo da competência exclusiva dos municípios. Nós já vimos que não, né, pessoal? É competência comum, né? Exemplo lá da taxa, né? Observando aí os limites das atribuições de cada ente político, observando aí os limites fixados pela preponderância de interesses, aquela coisa toda do ponto de vista constitucional da distribuição de competências e atribuições, ok? Então não se fala em competência exclusiva em competência exclusiva municipal, tá bom? Erradíssimo. Letra B, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a desvalorização. É o contrário, né, pessoal? Letra C, a contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo total da obra pelo imóvel situados na cidade. Não, tá errado, pessoal, tá errado. Tá errado porque lembra que o limite tem que ser a valorização individual, ok? Tem como limite total, letra D, tem como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Parece que essa é a nossa assertiva a ser marcada. Vamos deixar aqui e vamos aqui. Final, letra E. A lei que criar contribuições de melhoria deverá fixar prazo não inferior a 60 dias. Errado, nós sabemos que é 30. Então, realmente é a letra D. Pessoal, tá aí. Aplicação do nosso conteúdo, encerramos aqui também, né, nesse vídeo, a espécie tributária contribuição de melhoria.